o segundo banco dos Estados Unidos. Exatamente um ano após Waterloo e os Rothschild terem tomado o controle do Banco da Inglaterra, o Congresso americano aprovou um projeto de lei permitindo que outro banco central de propriedade privada viesse a atuar. Este banco foi chamado de Segundo Banco dos Estados Unidos. A nova autorização do banco foi uma cópia da autorização anterior. O governo dos Estados Unidos podia ser dono de 20% das ações. Claro que a parte federal foi paga pelo Tesouro honestamente nos cofres do próprio banco. Então, através do mágico empréstimo da reserva fracional, foi transformado em empréstimos para investidores privados. E com esse dinheiro puderam comprar os 80% restantes. Exatamente como antes, os acionistas primários ficaram em segredo. Mas é conhecido que o maior bloco de ações, cerca de 1/3 do total, foram vendidos para estrangeiros. E era comum se dizer que o segundo banco americano estava totalmente enraizado na Grã-Bretanha. Assim, durante 1816, já era sabido que os Rothschilds haviam tomado o controle total do Banco da Inglaterra e estavam também por detrás do novo Banco Central de Propriedade Privada na América do Norte. Andrew Jackson. Depois de 12 anos de manipulação da economia dos Estados Unidos, na parte do segundo banco americano, o povo americano não teve o suficiente para viver. Oponentes do banco conseguiram eleger um senador do Tennessee chamado Andrew Jackson. Ele era conhecido como herói da Batalha de New Orleans e concorreu para a presidência da República. Esta é sua casa, o convento. Andrew não tinha o apoio dos banqueiros. Estes banqueiros aprenderam bem antes como controlar o processo político através do seu dinheiro. Mas, para horror e surpresa dos banqueiros, Jackson foi eleito presidente em 1828. E Jackson estava determinado a destruir o banco na primeira oportunidade. E não perdeu tempo para fazê-lo. E a concessão do banco de 20 anos não veio a ser renovada até 1836. Este foi o último ano do seu segundo mandato, e penso que não teria sido renovado para sempre se assim ele vivesse. Ou seja, durante todo o seu tempo de mandato político. Já no primeiro ano de mandato, Jackson arrancou diversos subordinados dos bancos que estavam empregados no governo. Ele demitiu 2.000 dos 11.000 funcionários do governo federal. Em 1832, com a sua reeleição próxima, o banco executou um golpe precoce. Esperavam que Jackson ficasse acuado. Os banqueiros pediram ao Congresso para a renovação da concessão 4 anos antes do término. E o Congresso naturalmente aprovou. Então enviaram para a sanção do presidente. Mas Jackson bateu firme com os 2 pés. Como nunca fora um covarde, ele vetou o projeto de lei. A sua mensagem de veto é um dos maiores documentos americanos. Ele direciona totalmente o governo americano em favor das pessoas americanas. Não são apenas os nossos cidadãos quem devem receber as recompensas do trabalho do governo? Mais de 80 milhões das ações destes bancos pertencem a estrangeiros. Não haverá um perigo para a nossa liberdade e independência num banco em que a sua natureza tem tão pouca ligação com o nosso país? Controlar a nossa moeda, receber nossos dinheiros de impostos e possuir a independência de milhares dos nossos cidadãos? Isso seria mais terrível e perigoso do que qualquer força militar inimiga. Se nós renunciarmos a esta proposta, será como o céu que faz a chuva e que cai sobre todos aqui embaixo. Tanto para ricos como para pobres, é uma bênção inigualável. Em atitudes anteriores ao meu governo, houve um afastamento destes princípios justos. Mais tarde, em julho de 1832, o Congresso foi incapaz de cancelar o veto de Jackson. Então Jackson tinha uma força muito grande para sua reeleição. Jackson havia levado esta argumentação diretamente para o povo. Pela primeira vez na história americana, Jackson levou sua campanha presidencial para as ruas. Anteriormente, os presidentes americanos ficavam em suas casas. O slogan da sua campanha era "Sim a Jackson, não aos bancos". Harrison Clay concorreu contra Jackson, e mesmo com o banco gastando mais de 3 milhões de dólares na campanha de Clay, Jackson foi reeleito. Jackson foi reeleito por uma avalanche de votos em novembro de 1832.
E apesar da sua vitória presidencial, Jackson sabia que a batalha contra os banqueiros estava só começando. Ele dizia: a hidra da especulação financeira está apenas ferida, não morta. Foi seu primeiro discurso após eleito. Ele ordenou ao seu novo secretário de Tesouro, Les McLean, que retirasse os recursos públicos do Banco Central e colocasse em bancos estatais. Mas McLean recusou-se a fazer isso. Então Jackson o demitiu e elegeu William Duane como novo secretário do Tesouro. Mas Duane também se recusou a cumprir o pedido do presidente. E assim Jackson também o demitiu e nomeou Roger Taney para secretário. Taney retirou os fundos públicos do Banco Central, começando em 1º de outubro de 1833. Jackson estava jubiloso. Eu estou contendo eles. Estou começando a extrair cada dente, depois cada chifre. Mas o Banco Central não havia abandonado a batalha ainda. O seu diretor, Nicholas Biddle, usou toda a sua influência para construir que o Senado rejeitasse a nomeação de Taney. Então, numa rara exibição de arrogância, Biddle ameaçou causar uma depressão se o banco não fosse relicenciado. Este presidente sem valor pensa que, porque tirou os scalpes dos índios e prendeu juízes, ele acha que vai fazer o que quiser com o banco. Ele está enganado. Depois de um ataque de honestidade para um banqueiro central, Biddle admitiu que o banco ia provocar uma escassez de dinheiro. Isso a fim de forçar o Congresso a restaurar o banco. Nada mais do que um sofrimento geral pode produzir um efeito no Congresso. A nossa única segurança está em perseguir um rumo estável de uma restrição firme. E eu não tenho dúvidas que este rumo levará à restauração da moeda e também à renovação da concessão do banco. Uma estonteante revelação. Aqui estava a pura verdade, revelada com uma clareza chocante. Biddle pretendia usar o poder do dinheiro controlado pelo banco para causar uma depressão massiva até que a América cedesse. Infelizmente, isso aconteceu outras vezes e outras vezes durante as histórias americanas. E está a ponto de acontecer no mundo exatamente hoje. Nicholas Biddle havia convencido com a sua ameaça. O banco severamente contraiu o suprimento de dinheiro. Executou velhos empréstimos e recusou-se a conceder novos. Um pânico financeiro deu sequência, seguido por uma depressão profunda. Naturalmente, Biddle culpou Jackson pela quebra financeira. Afirmava que a causa foi a retirada dos fundos federais do banco. Infelizmente, o plano de Biddle funcionou bem. Os salários caíram. Desemprego e falência seguiram. A nação rapidamente sucumbiu em caos. E os editores dos jornais manipulados pelo sistema bancário esmagou Jackson nos editoriais. Os bancos ameaçaram reter o Caixa 2, que era pago diretamente aos seus políticos chaves de apoio. Em poucos meses, o Congresso reuniu-se no que foi chamado de Sessão do Pânico. 6 meses depois da retirada dos fundos federais do Banco Central Privado, Jackson foi oficialmente censurado pela resolução a qual foi aprovada pelo Senado pela votação de 26 contra 20. Foi a primeira vez que um presidente foi censurado pelo Congresso. Jackson caiu de pau em cima dos bancos. Vocês são uma raça de víboras. Pretendo expulsá-los para fora do país. E em nome do Deus eterno, eu os expulsarei daqui. O destino da América estava na ponta de uma faca. Se o Congresso recolhesse votos suficientes para cancelar o veto de Jackson, o banco teria outros 20 anos pela frente para controlar totalmente o dinheiro na América. Tempo suficiente para consolidar o seu já grande poder. Então o milagre aconteceu. O governador da Pensilvânia saiu em apoio ao presidente Jackson e fez severas críticas ao Banco Central Privado. Além disso, Biddle havia sido pego em público gabando-se sobre o plano do Banco Central derrubar a economia americana. E, de repente, a maré mudou. Em abril de 1834, o Congresso ganhou de 134 a 82 votos contra a reconcessão ao Banco Central Privado. Foi criada uma comissão para investigar se o Banco Central havia causado realmente o colapso. E quando o comitê de investigação chegou à porta do banco na Filadélfia, havia um documento do juiz para serem examinados os livros. Mas Biddle recusou-se a dar os livros. Ele não podia permitir esta inspeção, porque iria relatar um conchavo de esquema de grana particular, feito aos políticos que apoiavam o banco. E também se negou a dar depoimento.
Em 8 de janeiro de 1835, Jackson saldou a prestação final da dívida nacional. Com isso, permitiu que os bancos emitissem dinheiro pagos pelos títulos governamentais, ao invés de simplesmente emitir títulos do Tesouro sem tal dívida. Ele foi o único presidente americano que um dia conseguiu sanar a dívida pública com os banqueiros privados. Algumas semanas mais tarde, em 30 de janeiro de 1835, um assassino chamado Richard Lawrence tentou assassinar o presidente Jackson, mas graças a um milagre, ambas as pistolas falharam. Lawrence foi inocentado mais tarde, alegando insanidade. Após sua libertação, vangloriou-se aos amigos. Afirmou que pessoas poderosas na Europa o tinham contratado e prometeram defendê-lo se ele fosse preso. No ano seguinte, quando a sua concessão acabou, o segundo banco dos Estados Unidos deixou de funcionar como banco central da nação. Biddle foi mais tarde preso e acusado por fraude, e logo depois disso acabou falecendo. Após o seu segundo mandato como presidente, Jackson aposentou-se em Hermitage, nas cercanias de Nashville, e viveu sua vida. Mas ele ainda hoje é lembrado pela sua determinação para destruir o banco. Na verdade, ele destruiu tão bem que os cambistas levaram 77 anos para reverter os danos. A reserva fracionária fora aplicada no primeiro banco dos Estados Unidos, um banco privado, na época anterior a Napoleão. Logo após a derrota de Napoleão, logo após o crescimento do império financeiro da família Rothschild, esta família, dominante do sistema monetário no planeta ainda nos dias de hoje, deu uma nova investida contra os Estados Unidos, criando o segundo banco americano. E este segundo banco americano, que na verdade era particular, apenas leva esse tipo de nome para as pessoas acharem que é do governo, praticava o regime de reserva fracionária. Uma palavra estranha para 99,9% das pessoas do planeta inteiro. Mas que você agora vai ficar sabendo do que é isso. O país trabalha, o país progride, o país desenvolve produção, seja agrícola, tecnologia, de qualquer tipo. E agora o país, pelo trabalho, fabrica o dinheiro. Então, o presidente da República está autorizado pela Câmara Legislativa, pelo Congresso, a emitir moeda, ou seja, papel, dinheiro, representando o esforço físico das pessoas. Esta é a história da carochinha, mas as coisas não acontecem conforme escrito. A realidade da história verdadeira, que é horrorosa, é que até hoje, depois da consolidação do sistema econômico ao longo da história, até hoje, de muito tempo para cá, de 1913 para cá, trabalha-se no regime de reserva fracionária. O que se tentou implantar nesta época, que nós estamos citando a época do presidente Andrew Jackson dos Estados Unidos, e que ele conseguiu rechaçar naquela época. Reserva fracionária é o método de emissão de dinheiro hoje, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e em todos os países que obedecem à nova ordem mundial. Os países que estão dentro desta nova ordem mundial. Como acontece? Reserva fracionária não é nada mais, nada menos do que uma lei que dá direito ao Banco Mundial. Nós conhecemos como FMI, mas é o FED, o Fundo de Reserva Federal, que não tem nada de federal, pertence às famílias Illuminati. Este banco empresta dinheiro sem ter dinheiro. Reserva fracional é alguém que tem autorização legal para oferecer dinheiro sem ter dinheiro. Dívida é dinheiro. Como se produz dinheiro no regime da reserva fracionária? Se produz dinheiro toda vez que se pega um empréstimo. Então, o governo não manda imprimir dinheiro conforme o produto interno bruto do país, conforme a produção, conforme o progresso do país. Não.
o governo pega emprestado com o Banco Central. Isso é reserva fracionária. Reserva fracionária é o Banco Central. Ele faz uma emissão de dinheiro que ele não tem e endivida o país. E esta dívida não tem como diminuir, porque para pagar a dívida, o governo vai ter que pegar dinheiro. E ele só pega dinheiro emprestado, ele não fabrica o dinheiro. Por quê? Simplesmente porque desde 1913, em um acordo feito em 1911, que gerou a lei, em 1913, o governo perdeu o direito de produzir dinheiro, porque tudo no planeta é lei. Cria a lei, depois a lei é a lei, tem que se obedecê-la. E a lei hoje autoriza ou obriga, ou sei lá o quê, o governo a trabalhar no regime de reserva fracionária. Então, o que é reserva fracionária? É assim. O banco JP Morgan, por exemplo, hoje tem muito dinheiro, mas não precisaria ter. Porque se amanhã o governo brasileiro for emitir dinheiro, vai ter que pegar lá no banco deles. E para pegar lá no banco deles, cria uma dívida. Para você ter uma ideia, cada dólar pego em reserva fracionária representa $1,30 de juros. Ou seja, para pagar os 30 centavos de juros, o governo vai ter que pegar $2. Só que vai gerar 60 centavos de juros em $2. Então é matematicamente impossível pagar a dívida, porque o governo não tem autorização para fabricar dinheiro. Mas a autorização é para pegar dinheiro emprestado com o fundo de reserva. Só que o fundo de reserva não tem reserva e nem precisa necessariamente ter, porque quando ele emite o papel, o dinheiro, ou seja, através de papel mesmo, de moeda que é cunhada, no caso o níquel, né, a prata, a moedinha que a gente usa, ou até dígitos na tela do computador. Qualquer forma de dinheiro hoje é gerida pela reserva fracionária. Você acha que isso é um absurdo? E isso começou em 1911 em uma reunião na ilha Jequill, na Geórgia. Estamos, então, em um presidente da República Americana que foi eleito por uma pequena equipe de empresários que estava fadigado com dívidas promovidas pelo banco, o segundo banco americano, de propriedade privada dos senhores do mundo da época, os Rothschild, que estavam extorquindo muito estes empresários nos juros. E os empresários resolveram bancar a campanha de um senador descompromissado com a elite bancária. Foi Andrew Jackson. Ele foi eleito. E a principal bandeira deste presidente foi acabar com o império do Banco Central nos Estados Unidos. E ele conseguiu, segundo informações do documentário, pelo menos em quase 70 anos, retardar esta conquista, vamos dizer assim, essa palavra horrível, conquista destes banqueiros internacionais do poder total sobre o dinheiro americano e, posteriormente, como acontece agora, hoje aqui, todo o dinheiro praticamente do planeta, inclusive do Brasil, menos de alguns poucos países que eles armam guerra, destroem os planetas e acusam de tudo que não presta. Por quê? Porque a máquina que move o planeta é o dinheiro. E esses banqueiros internacionais comandam os políticos do mundo inteiro. Por isso, as informações que chegam para nós é que aqueles países não prestam. E já que não prestam, os Estados Unidos e a coligação, França, Inglaterra e demais, estão autorizados a ir lá e invadir e detonar com eles. Agora, repare uma coisa, né? Nesta tramóia dos Rothschild, quem estava envolvido? Inglaterra, França, Itália, que é Roma, os mesmos aliados de sempre nas guerras contra os outros, incluindo aí os Estados Unidos. Né? Junto a esses três, você inclui os Estados Unidos. Então, vamos lá. Inglaterra, França, Itália e Estados Unidos contra o resto. E quem mais pudesse é juntar a esse grupo, mas esses são os principais. Os mesmos que há muito tempo dominaram a economia do planeta. Andrew Jackson, até a época dele, os senhores do mundo, do dinheiro, estavam fora do processo de emissão de notas nos Estados Unidos, porque ele, com pulso forte, mesmo tendo sido quase que assassinado
conseguiu terminar seus mandatos e tirar dos Estados Unidos a cúpula do mal dos banqueiros internacionais.